Bem-vindo ao canal Páginas no Barco. Me chamo Diego e no vídeo de hoje, gente, estarei falando mais uma vez sobre pecado. E pecado, gente, é algo esquecido ou pago. Vou estar falando sobre isso, então eu te peço que fique comigo até o final para poder entender tudo que vou apresentar aqui no vídeo. E se você é novo aqui no canal, não esqueça de estar se inscrevendo. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal Páginas no Barco. Respondendo ao título do vídeo, gente, é óbvio que o pecado é algo esquecido por nós e lembrado por Deus. E quanto mais pecarmos, mais dívidas teremos que pagar, e o salário do pecado é a morte. Então, essa aqui já foi a resposta ao título do vídeo. E como que o pecado ele atua em nossa vida? Primeiro ele nos afasta de Deus e depois nos leva à morte. E a gente vê isso no Éden, né? O pecado afastou Adão e Eva de Deus, né? Houve o afastamento da presença de Deus ali no jardim. É assim que o pecado atua. Primeiro ele nos afasta de Deus e depois ele nos leva à morte através da prática que a gente vai trazendo para a nossa vida, né? As práticas erradas, no caso. E quando eu falo que pecado leva à morte, gente, significa que todos os pecados eles levam à morte. Sim, exemplo, mentir e matar. Mentir e matar vai te levar à morte. Simples. Ah, Diego, mas há grau de porcentagem, mas ambos, a prática da mentira e a prática do assassinato, vão te levar à morte, gente. Se você mentir, né? Mentira leva a discussão e discussão leva à morte. A gente consegue ver isso até mesmo nos jornais, né? Muitos casos de discussões acabam acontecendo morte, né? Então a mentira, né? Ela simplesmente te coloca num caminho também, né? Que pode te levar à morte. E quando você mata, né? Quando você comete um assassinato, você fica reconhecido por isso, né? As pessoas vão saber, né, que você assassinou alguém e com isso, né, você pode ser caçado e, obviamente, né, você acaba adiantando a sua própria morte, porque alguém pode até mesmo te vingar por você ter feito mal a alguém, tá? Mentira e matar vão estar e assassinato, no caso, vão também te levar à morte, gente. Todos os pecados, eles levam à morte, eles têm essa possibilidade. E preste atenção, gente, tudo que tira a essência do Espírito Santo em nossas vidas nos leva à morte. Tanto a morte espiritual quanto a morte física. O pecado, ele atua dessa forma, gente. Preste atenção, primeiro o pecado ele te mata espiritualmente, depois fisicamente, né? É por isso que o salário do pecado ele é a morte. E aqui fala morte. Mas a gente pode sim acrescentar tanto a morte espiritual quanto a morte física. Primeiro acontece a morte espiritual, depois a morte física. Ah, Diego, me prova isso na Bíblia. Quando a gente vai ali, né, em Judas, né, Judas Iscariotes, o que aconteceu? Judas Iscariotes, ele traiu Jesus, né? E você consegue perceber que houve a morte espiritual e depois a morte física. A morte espiritual foi pelo pecado da ganância. Judas entregou Jesus, né? E ele sabia que ele ia ser recompensado por isso, né? E a gente vê claramente que é o pecado da ganância que tomou conta do coração dele. E depois houve a morte física, também pelo pecado, quando a gente vai em Mateus, em Atos, fala a respeito dos detalhes da morte de Judas Iscariotes, né? A gente pode supor que foi um suicídio e houve morte física também, tá, gente? Então a gente consegue ver aqui, né, o personagem de Judas Iscariotes, que o pecado, né, primeiro ele nos mata espiritualmente e depois fisicamente, tá, gente? Então era isso que eu queria falar um pouco. Pecado, ele é esquecido por nós e sempre será lembrado por Deus, tá, gente?
Deus está sempre lembrando das nossas ações e pecado nunca é algo esquecido e sempre será algo a ser pago. Você possa ter ciência de suas ações, de suas atitudes, tá, gente? Esse vídeo aqui serve apenas para poder alertar você. Às vezes você está vivendo uma situação de morte espiritual e está acabando não percebendo isso, tá, gente? Então, acima de tudo, busque oração, busque comunhão com Deus, para Ele poder estar te guiando e para você poder estar se analisando, né, como que está a sua situação, né? Às vezes a gente pode acabar não percebendo, mas a gente está morto espiritual. Então a gente tem que estar sempre procurando Deus para Ele estar nos guiando, né? Nessa parte, porque a gente pode pensar, né? Que Deus se esqueceu do que eu fiz de errado, não. Deus sempre se lembra e pecado será sempre algo a ser pago, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado, compreendido esse vídeo. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.